Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento, abrindo aqui o livro ao acaso de José Carlos de Luca, que se intitula Pensamentos que Ajudam. Caiu aqui numa página de Rubem Alves, que se intitula Lutando contra a Morte. Então, Rubem Alves nos diz o seguinte: quando eu morrer, minhas memórias vão se perder, mas não quero que se percam. Tenho de dá-las para alguém que tome conta delas. Aí me vem a aflição por escrever. Quando escrevo, estou lutando contra a morte, das coisas que o meu amor ajuntou e que vão se perder quando eu morrer. Então vamos ver, vou ler novamente, repetir o que Rubem Alves nos fala. Ele diz assim: quando eu morrer, minhas memórias vão se perder, mas não quero que se percam. Tenho de dá-las para alguém que tome conta delas. Aí me vem a aflição por escrever. Quando escrevo, estou lutando contra a morte, das coisas que o meu amor ajuntou e que vão se perder quando eu morrer. Então, em cima dessas palavras sábias, inteligentíssimas de Rubem Alves, aí vem o José Carlos de Luca fazer a sua explanação, que começa nos dizendo: neste capítulo, uma voz desconhecida, talvez aquela que fala na consciência da gente, me propôs um desafio nada fácil. Escreva como se fosse o último capítulo de sua vida, a derradeira oportunidade de enviar sua mensagem ao mundo. Fiquei com um aperto no coração por alguns dias. Fiz um inevitável balanço da minha vida e a vi como se fosse, como se fosse um livro que escrevi não com palavras, mas com os caminhos e descaminhos que eu percorri, com as estradas por onde andei, com os atalhos que tomei e as encruzilhadas em que parei, com os momentos em que fui glorioso e também com os dias em que fui medíocre, com os erros que cometi por imaturidade e os equívocos em que incorri por teimosia. Mas foram esses erros que me trouxeram até aqui. Embora pudesse ter acertado, mas talvez hoje eu não seria o que sou, mais tolerante e compassivo. Hoje me dou melhor com as fragilidades, tão caracteristicamente humanas, e, acredito, tenha me tornado melhor companhia para as pessoas. Recordo as vezes em que me guiei mais pelo desejo de ser aceito pelos outros do que pela vontade dos meus sentimentos. Não foram tempos bons, porque vivia no exílio de mim mesmo. Hoje, busco a integridade do que sou, dentro do inevitável jogo de luz e sombra que compõe o espetáculo que é a vida de cada um. Tento viver mais perto de mim, e isso me faz mais feliz. É verdade, pessoal, nós temos que viver mais perto de nós. Nós temos que nos amarmos. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que qualquer coisa nos seja nociva à nossa saúde. Nós não podemos, por exemplo, permitir que uma pessoa desequilibrada, mesmo que ela conviva conosco, nos desequilibre. Nós temos que neutralizar e rebater, essas diferenças com energias contrárias, com energias diferentes, como seja a paciência, a tolerância, a complacência, a transigência e o amor, o perdão. É assim que se faz. Com isso, nós estamos demonstrando o infinito amor que nós estamos tendo para conosco mesmo. Nós temos que nos amar. E aquele que se ama também não deve se permitir que um alimento, por mais que ele goste, por mais que ele tenha fome, ele possa ingerir, degustar, porque aquilo pode, no futuro, trazer
um prejuízo para a sua saúde. Quem se ama não dorme tarde. Quem se ama, sabe, não vai dormir cedo e acorda cedo demais também. Tudo tem que estar dentro de um equilíbrio. Tudo que a gente for fazer tem que ser voltado especificamente para a nossa saúde, para a saúde espiritual e a material. Repetindo o que ele fala aqui, ó, recordo às vezes em que me guiei mais pelo desejo de ser aceito pelos outros do que pela verdade dos meus sentimentos. Existem muitas pessoas assim que se preocupam com o que os outros pensam e acham dela. Mas o Chico, eu nunca vou esquecer que o Chico falou que ele não está nem um pouco preocupado com o que pensam dele. Ele está preocupado com o que pensa sua própria consciência a seu respeito. Aí sim, ele deve satisfação para a sua consciência. Porque se um dia ele fizer algo errado, o primeiro a julgá-lo e condená-lo vai ser sua própria consciência. Não é? Não é que vai julgá-lo e condená-lo, mas a consciência vai exigir uma reparação. Vai exigir uma reparação. Não é? Agora, se minha consciência está exigindo exige uma reparação, por que eu vou? Vai aparecer uma pessoa me condenar, me julgar? Exigir que não. Já basta um exigindo que eu me corrija. Para que dois? Então não devemos dar importância nenhuma para o outro. Aí fala, não foram bons tempos, porque vivia no exílio de mim mesmo. Hoje busco a integridade do que sou, dentro do inevitável. Jogo de luz e sombra que compõe o espetáculo que é a vida de cada um. Tento viver mais perto de mim, e isso me faz feliz, tá vendo? Pois é, nós temos que aprender a viver mais perto de nós. Fazer profundas reflexões. Fazer habituais introspecção. O que eu posso fazer, meu Deus, para melhorar o meu estado de espírito, para melhorar o meu emocional, o meu psicológico, o que eu preciso fazer, Jesus, para me sentir cada vez mais feliz. Aí sim, aí é ser inteligente. Aí é ser inteligente. Nós temos que focar em nós. Aí, de tanto a gente fazer essa introspecção, a gente vai dar de cara, sabe com quem? Dentro de nós? Com Deus. Nosso Criador, nosso Pai. Porque Deus, ele não está no céu, nem está na terra. Deus está dentro de cada um de nós. Aí é que está. E a felicidade não está no céu nem na terra. A felicidade é um estado de espírito. E a felicidade está dentro de cada um de nós. Só que para eu contatá-la, eu tenho que me habituar à introspecção. Eu tenho que me habituar à reflexão, a fazer reflexão. Para que só através dessa insistência e persistência nesse hábito da reflexão, Deus possa responder. Deus só responde quando vê que a pessoa está procurando interagir com ele. Aí é que está, porque aí vai haver uma comunhão de pensamento, de sentimento. Isso é se amar. Nós temos que nos olhar mais, nos observar mais. Quando a gente observar um defeito na gente, que nós temos milhões, então aí a gente gradativamente vai, sem deixar de nos amar, sem nos cobrar, a gente vai evangelizar, cristianizar, educar, civilizar aquela imperfeição, fazendo exatamente o que Santo Agostinho fez. Todas as noites, quando ele ia dormir, ele fazia um exame de consciência, um apanhado de tudo que aconteceu com ele durante o dia. E aí ele fala, meu Deus, hoje eu tive... uma pessoa me ofendeu, eu revidei. Não, então a partir de amanhã eu não vou fazer mais isso. Quando era no dia seguinte, a mesma coisa. Hoje aconteceu isso comigo. Eu deixei de visitar uma pessoa. Não, amanhã eu não vou fazer mais isso. E dessa forma ele passou muitos e muitos e muitos anos, todos os dias, fazendo essa introspecção, fazendo essa correção em si mesmo. A pessoa que faz isso, ela está se amando. Ela tem que se focar nela. Ela tem que se amar, olhar para ela e corrigi-la com amor. E não ficar preocupado com o que o outro pensa de nós. Não é assim que funciona. É assim que nós conseguimos ser luz. Por isso Jesus falou, passa-se luz, brilha a tua luz. Então o primeiro passo é esse, é me observar.
orar, vigiar, nossas atitudes, ação e pensamento, não é? E também fazer caridade. Porque a caridade também é um trabalho maravilhoso para que nós possamos, não é? No contato com os nossos irmãos sofredores, nós possamos evangelizar a nossa personalidade, educar a nossa personalidade. Né? Por exemplo, o preconceito, seja ele qual for o preconceito, existem centenas, mas seja ele qual for, uma forma mais eficaz e mais ágil de se transformá-la é justamente através do contato direto com o sofredor. Aqueles que estão em favela, penitenciária, aqueles que estão em hospitais. Quem é preconceituoso perde. Quem é orgulhoso perde isso. Porque ele vai se envolver tanto com as pessoas que sofrem, que qualquer orgulho que ele tiver, qualquer egoísmo que ele tiver, qualquer, preconceito que ele tiver, ele aos poucos, através desse contato contínuo, não pode ser eventual, ele vai se evangelizando. Por isso que a nossa doutrina fala que fora da caridade não há salvação. Olha só. Então, pessoal, é o que ele está falando aqui. Nós temos que aprender a ficar focado em nós, em nossas atitudes, ação e pensamento. Aí ele fala aqui, ele continua, tentei escalar o mundo pelo insaciável desejo de grandeza. O que mais tem nessa terra é isso. É a pessoa que passa a vida inteira querendo uma posição social, querendo um cargo elevado, não dorme à noite almejando um cargo elevado na empresa, não dorme à noite desesperado querendo uma profissão onde ele possa viver mais confortavelmente. Mas Kardec fala, qual o caminho mais adequado para se conseguir a felicidade aqui na Terra, se é que existe. Não é? Jesus falou que a felicidade não é da Terra, mas existe algo que mais nos aproxima da felicidade. Entre outras, Kardec recebeu a seguinte resposta, está em paz com sua própria consciência, não é? E com os deveres cumpridos. Né? Aí é que está. Esse é um dos recursos para se conseguir a felicidade. Consciência tranquila no dever cumprido. Quem tem sua consciência tranquila no dever cumprido, já deu o primeiro passo para se sentir um pouco mais feliz. E a outra questão é todo aquele que aprendeu a viver de acordo com suas necessidades. Aí sim, uma pessoa dessa dificilmente passará por sofrimento. Porque ela vai de encontro ao que ele fala aqui, ó. Tentei escalar o mundo pelo insaciável desejo de grandeza. Porque a sociedade nos obriga e nos impulsiona para a evolução através de uma competitividade. Você vai numa empresa, você tem que atingir meta. Você vai trabalhar no banco, tem que atingir meta. Você vai trabalhar em qualquer repartição, tem que atingir meta. Então é a sociedade que nos obriga a viver especificamente em função de uma evolução material e não espiritual. Mas Jesus falou, foi bem claro, que ele falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus está onde? Dentro de cada um de nós. Aí é que está. E a justiça, quer dizer, o conhecimento, em entender que nada acontece por um acaso, em entender que não existe vítima, em entender que tudo efeito tem uma causa, e ela está baseada numa justiça sábia, e que essa justiça, ela vem de Deus, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão pisando, do ar que respirando, do amor, da felicidade, do poderoso, da verdade, que é Deus, o Criador do universo, o meu Criador, o seu Criador. Olha o que ele fala, vou repetir. Tentei escalar o mundo pelo insaciável desejo de grandeza, embora vivendo no rodapé das minhas inseguranças. Tá vendo? Olha só. Vou repetir que eu gostei disso aqui que ele falou. Tentei escalar o mundo pelo insaciável desejo de grandeza.
Está muita gente no mundo inteiro vivendo esse mesmo drama. Embora vivendo no rodapé de minhas inseguranças. Então tem pessoas que não têm onde cair morta e vive assim, ó, nessa situação. Ó, e tentando escalar o mundo pelo insaciável desejo de atingir um auge, uma grandeza. Meu Deus do céu. É dolorosa essa situação. Então, isso aí é viver especificamente para a terra. E Paulo de Tarso foi tão claro. Paulo de Tarso falou, viva na terra, mas não pertença a ela. Não pertença a ela. Por que não aprender a viver com o necessário? Mas a gente sempre quer algo mais. Mesmo porque se a gente não for atrás, a própria sociedade vai nos marginalizar. Tá vendo? A sociedade é cruel. Aí ele continua aqui. Demorei a entender que a grandeza está na profundidade com que se vive em uns instantes mais simples da vida. Então, por que viver se matando, se martirizando, dormindo, às vezes cedo e acordando tarde? Ou então dormindo muito tarde e acordando muito cedo? Todo trabalhador faz isso. Ou então fica a noite sem dormir. Tudo por causa do trabalho profissional. Tudo para se atingir uma meta. Para tudo isso viver mais confortavelmente. Tudo para viver mais confortavelmente. Tem muita gente que fala, eu não quero riqueza, Deus sabe que eu não quero ser rico, mas eu quero viver um pouco mais confortável. Não é? Eu não quero mais pagar aluguel. Então aí a pessoa vai trabalhar noite e dia para comprar uma coisa para não pagar mais aluguel. Ele quer viver numa coisa que é sua. Sabe? E tem milhões e milhões de pessoas que ela mora próximo do centro, não é? Que é próximo do seu trabalho. Mas ela está, como ele falou aqui, ó, tentei escalar o mundo pelo insaciável desejo de grandeza. Então o que acontece? A pessoa não quer mais pagar aluguel. Não é? Porque o pouco que ela ganha tá dando muito mal para ela se manter, para ela pagar o aluguel e ainda pagar os mantimentos dentro de casa, escola para os filhos e aquilo. Então o que acontece? A pessoa, ela vai pensar, ela vai falar assim, bom, eu não quero mais pagar aluguel, mesmo porque eu não posso estar pagando uma fortuna de aluguel por algo que não é meu. O raciocínio sempre é esse. Aí a pessoa pega e vai se matar de trabalhar para conseguir dinheiro para comprar um terreno. E ela vai ter que trabalhar noite e dia. Aí eu pergunto, compensa? Aí o que vai acontecer? Ela vai comprar um terreno longe do seu emprego. Longe do seu emprego. E lá ela consegue construir. Ou então ela compra já em outro bairro distante, compra pronta, a casa pronta já. Vai morar lá. Aí ela bate a mão no peito e fala, agora eu estou no que é meu. Vou gastar dinheiro com o que é meu. Mas aí ela vai estragar mais ainda a sua saúde. Porque ela vai ter que acordar mais cedo para poder pegar ônibus lotado. Antes morava de aluguel próximo do emprego. Aí ela vai pagar condução, dinheiro com condução, vai pagar a sua saúde, porque vai ter que acordar 2, 3 horas mais cedo, pegar ônibus lotado para ir para o trabalho. Vai sair do trabalho. Isso se ela não estudar, né? Se ela estudar, que hora que vai chegar em casa? 1h da madrugada. Porque vai ter que ir para a faculdade, vai ter que ir para a escola. Quando sair do trabalho. Aí sai do trabalho, vai chegar em casa que horas? Não vai aguentar. Ela vai ter que, com isso ela está dando algo em troca, que é o que ela tem de mais valioso na sua vida, que é a sua saúde. Enquanto ela é nova, vai indo tudo bem, mas vai chegar uma hora que ela não vai... Aí ela fala assim, não, mas valeu a pena, porque eu vou deixar para meus filhos. Valeu a pena? Não sei não. Fica aí para nossa reflexão. Se valeu a pena ou não. Tem antecipado, estragado sua saúde, antecipado o número de anos na Terra para deixar para os filhos? Sei não. Não sei. Fica aí para nossa reflexão. Fica essa situação para nossa reflexão. É isso que a sociedade impõe. É a sociedade que impõe isso. Mas nós temos o direito, nós temos o livre-arbítrio de se submeter a isso, ou então fazer o que Kardec perguntou para os mensageiros de Deus. Não é? Pode-se conseguir a felicidade na Terra? Não, podemos nos aproximar. Como?
a consciência tranquila no dever cumprido, e todo aquele que aprendeu a viver de acordo com o necessário. Então é isso que aprendeu a viver de acordo com o necessário, ele é feliz. Porque ele não... que vier, tá bom. Se tá desse jeito, tá bom. Então, dorme tranquilo. Dorme cedo, acorda cedo, tá tudo bem. Agora, se a gente quer um pouco mais, é o que eu falo. Tentei escalar o mundo pelo insaciável desejo de grandeza, embora vivendo no rodapé de minhas inseguranças. Demorei a entender que a grandeza está na profundidade com que se vivem os instantes mais simples da vida. Demorei a entender que a grandeza está na profundidade com que se vive os instantes mais simples da vida, ou seja, é aquele que aprendeu a viver com o necessário. Sabe? Se acontecer algo em sua vida que lhe proporciona viver mais confortavelmente, mas aquilo veio, seja bem-vindo. Agora, eu ir atrás, e para ir atrás, eu tenho que dar a minha vida, a minha saúde, não compensa. Essa troca não é boa, não. É prejuízo. Aí é que está. Agora, isso não quer dizer que nós não devamos trabalhar para progredir. Não quer dizer que nós não devamos trabalhar para conquistar situações mais confortáveis. Não é isso que estamos falando aqui. Nós devemos sim, não é? Almejar essas situações, mas sem nos martirizarmos. A questão que nós estamos levantando aqui é essa. É não trocar a nossa saúde para viver mais confortavelmente, alegando que é para os nossos filhos. Não. Não, isso não pode. Não vale a pena entregar a saúde. Deus não mandou a gente na terra para isso, para viver, para trabalhar. Deus não nos mandou para a terra para viver, para trabalhar. Deus mandou a gente na terra para trabalhar, para viver. Trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. Esse é o equívoco que acontece com todo mundo. Vive-se para trabalhar. Aí ele continua, muitos me julgaram um ser iluminado, mas eu apenas tentava fugir da minha própria escuridão. Alguns me chamaram de anjo, mas eu estava tentando apenas me livrar das patas com as quais eu machuquei algumas pessoas. A todas elas eu peço perdão e faço a minha promessa de que, quando eu for de fato um anjo, voltarei para envolvê-las com as minhas asas. Por ora, elas ainda são de cera, iguais às de Ícaro, ainda se derretem à luz do sol. Porém, se quiserem um cantinho no meu coração de gente, por favor, sentem-se, acomodem-se. Se eu pudesse viver minha vida outra vez, é claro que eu diria que tentaria fazer as coisas diferentes, acertar mais e errar menos, amar mais. Olha o que ele fala. Se eu pudesse viver minha vida outra vez, é claro que eu diria que tentaria fazer as coisas diferentes, acertar mais, errar menos, amar mais. Aí sim. Mas isso não é possível, nem desejável. A vida se escreve todos os dias, não volta para trás. Não é possível apagar as linhas do passado, mas é possível escrever o presente com mais maturidade e beleza, com vistas a um futuro melhor. E é isso o que tenho tentado fazer. Não sei quantos dias ainda me restam, mas isso não importa tanto. Quero saber das horas que ainda estão comigo e vivê-las com a intensidade possível, sem me frustrar pelas coisas inatingíveis, tá vendo? Sem me frustrar pelas coisas inatingíveis. Se não posso tocar as estrelas, posso escolher as flores no jardim da vida. Este livro é uma flor que plantei no jardim da sua vida. Ficarei muito feliz se essa flor algum dia perfumar seus caminhos, tornar seus dias mais suaves e belos. Ei, estou vendo uma linda rosa ali adiante. Com sua licença, vou vê-la agora mesmo. Não sei quanto tempo ela estará lá. E se algum dia você não me vir mais por aqui, é porque eu fui colher flores
em algum outro lugar. Esse deve ser o nosso objetivo, se esforçar para seguir a sugestão de Paulo de Tarso. Se você viva na terra, mas não pertença a ela. Nós não podemos nos deixar levar pelo que a sociedade nos impõe, nos obriga a ser materialista, nos obriga a viver para trabalhar, para viver mais confortavelmente. E quem não vive assim é marginalizado pela própria sociedade. Fica aí, portanto, essa sugestão de Rubem Alves, para que nós possamos fazer uma reflexão. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.